poder divulgar isso depois. Fechando os olhos, vamos orar assim. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos companheiros que nos ajudam nesse trabalho. Te rogamos, Senhor, que a tua bênção e a tua paz nos envolva aqui nesse momento, nós presentes, também os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui na reunião. Onde quer que eles estejam, Senhor, que a tua bênção, a tua paz, a tua maravilhosa influência possam atingi-los, a fim que eles possam receber, no momento do nosso estudo, da nossa reflexão sobre o livro dos Espíritos, as vibrações destes comentários, as vibrações destas leituras e destas reflexões. Também, Senhor, pelo nosso planeta que está passando por um problemazinho que ainda persiste, ainda continua, mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde esse problema vai passar e nós vamos ficar mais tranquilos para viver no nosso planeta. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá. O assunto de hoje é assassínio. Nós estamos ainda na lei de destruição e hoje o subtema é assassínio. Questão 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta: grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Ele está querendo dizer aqui que em qualquer circunstância que uma pessoa for assassinada, a pessoa que tirou a vida desta outra, ela corta, né? Corta uma sequência de expiação, o fio da expiação, e isso, no caso for um missionário, o fio da missão. Então, em termos de expiação... Ele está falando em relação à vítima, né? É como se ele não permitisse, tirasse a oportunidade daquele que ele matou de seguir a sua expiação e, no caso do missionário, de seguir com a sua missão. Tá. É mais ou menos isso? Na verdade, não é a vítima, não. É o autor. É o autor. Então, ele está deixando de se dar a oportunidade. Porque assim, ele está angariando mais problema para ele. Isso. Aquele que tirou a vida do próximo está piorando a sua situação. Tirou a oportunidade de um de completar, ou pelo menos diminuir a sua expiação, e daquele outro missionário tirou a oportunidade dele cumprir a sua tarefa. Então, na verdade, a gente percebe que tanto os que estão em expiação são assassinados, quanto também os que estão em missão. A gente percebe que existiram muitos missionários que foram assassinados cruelmente durante o decorrer da história da humanidade. O principal deles foi Jesus, né? Aquela história de que Jesus morreu por nós e tal, não sei o quê, papapá, não procede. Na verdade, Jesus foi assassinado. Tá? Foi assassinado. Sócrates foi assassinado, João Rus foi assassinado, Joana d'Arc foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado, John Kennedy foi assassinado, ou seja, todos esses eram grandes missionários que foram cruelmente assassinados por conta da ganância e do orgulho
do povo, né, da humanidade. Então, é impressionante como isso é tão normal que isso acontece todo dia e aos muros. Acontecem assassinatos todos os dias e são muitos, muitos, muitos pelo mundo afora. Pelo mundo afora. E esses assassinatos, o número é muitas vezes muito maior do que as guerras. O assassinato diário num país, no Brasil, por exemplo, é um negócio impressionante. Várias vezes o número de mortos, por exemplo, na bomba de Hiroshima. Só em um ano no país. Em outros países também, etc, etc. Mas só no Brasil, o número de assassinatos é várias vezes maior do que as pessoas que morreram por conta da detonação da bomba atômica na Hiroshima. Né? Comentário, Sandra? Não, está bem claro. Tá, beleza. Então, vamos adiante. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Resposta. Já o temos dito. Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Tá? Então, por exemplo, se, olha só, uma pessoa mata outra para se defender, sua própria vida, ou mata outra para assaltar, há uma diferença muito grande de culpabilidade. Aquele que matou o outro para se defender, logicamente que a sua culpa é menor, é bem menor do que aquele que tira a vida do outro para roubar aquilo que não lhe pertencia. Então, a intenção, né, a intenção vai dizer qual é a culpabilidade do autor do assassinato. Então, isso realmente é notório a gente perceber que Deus nos mostra a intenção. Aliás, ele joga tudo por intenção, pela intenção, nossa intenção. Quando a gente, por exemplo, se alguém vai salvar o outro numa piscina que está se afogando, a intenção dele é salvar, né? Aí ele salva essa pessoa e morre afogado. Tá, ele não teve a intenção de se suicidar. Mas aí esse outro, né, viu aquela oportunidade e se atira na piscina com a intenção de morrer, aí é outra coisa. Né? Aí é outra coisa. Muito bem. Comentários? Não, está bem claro. 748. Olha só. Em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio? Resposta. Só a necessidade o pode excusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazer. Tá, então... Então, a legítima defesa é o último caso. É Mesmo quando você não tem como. em muitíssimo caso. Mas mesmo assim, deve ser preservada a vida do agressor. Isso a gente já comentou aqui algumas vezes, que a doutrina espírita diz para nós que é melhor morrer do que matar. Mas aqui a coisa é diferente. Em legítima defesa, porque a lei humana diz que a pessoa matar em legítima defesa não tem culpa. Né? Não tem culpa até certo ponto, não tem culpa, tá? Muito bem. Matou em legítima defesa. Agora,
a doutrina vai mais além. Matou em legítima defesa, tranquilo, é uma lei humana, correto. E aí vem a lei divina, que diz que, mesmo em perigo de vida, é melhor, olha só, é melhor morrer do que matar. Agora, esse que matou, repito, que a gente falou nas questões anteriores, que matou para defender a si, a sua vida, a culpa é bem menor. A culpa é bem menor, porque aí, repito, a resposta dos espíritos, Deus julga pela intenção. Né? Julga pela intenção. Questão 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Resposta: não, quando constrangido pela força. Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que procede. Essa questão aqui é muito interessante. Uma pessoa é convocada para ir à guerra, não pode dizer não. Olha só, não pode dizer não. Ele vai para a guerra, mata um monte de pessoas. Mata um monte de pessoas. Agora, o resultado da guerra, sobram alguns sobreviventes. Né? Alguns sobreviventes. E desses sobreviventes, quem ganhou a guerra e praticar crueldade, tortura contra aquele que foi aprisionado, aí é crime, segundo a lei divina. Agora, aquele que provocou a guerra, né? Porque a gente já leu no nosso estudo que o resultado da guerra é por orgulho, por egoísmo, papapá, papapá, papapá. Né? Porque a guerra poderia ser evitada, não poderia? Sim. Sim. Por quê? Mas o homem recorre à guerra porque por conta do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é para decidir se faz ou não faz. Se faz, vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Se não faz, aí, se não faz, aqui no caso, porque às vezes a gente não faz uma coisa para não se prejudicar. E às vezes não faz para prejudicar o outro. Por exemplo, se omite na hora de ajudar. Entendeu? Tá. Então, Sim. é isso que acontece. No caso, quando faz algo que prejudica o seu semelhante, aí a culpa é grande. A culpa é grande. Porque o livre-arbítrio foi envolvido na história. Tudo gira em torno do tal do livre-arbítrio. Não tem por onde sair. Agora, a nossa escolha resulta em colheita. Né? Resulta Sim. em colher o resultado da nossa atitude. Porque todo dia a gente escolhe. A gente escolhe todo dia entre uma coisa e outra. Isso é todo dia. Até na hora da alimentação, não, eu não quero carne, eu quero frango, eu não quero arroz, eu quero feijão, eu não quero macarrão, eu quero isso, não sei o que, não sei o que, eu não vou por aqui, eu vou por acolá, eu não quero olhar isso, eu olho, eu não quero escutar isso, eu escuto, eu não quero assistir isso aqui na televisão, eu vou para outro canal. Todo momento nós estamos escolhendo alguma coisa. Eu não quero beber água, ou bebo, né? E por aí vai. Eu não quero participar da reunião, ou participo. E aí, é escolha. Isto é o quê? Escolha. As escolhas que nós temos. E aí, para escolher, tem que usar o livre-arbítrio. Ponto final. E na maioria das vezes, a gente escolhe o lado errado. Isso quando a gente emprega os sentimentos.
de orgulho, de ódio, de rancor, papapá, de amor, de sensibilidade, papapá, papapá. Porque sentimentos existem centenas de sentimentos diferentes um do outro. O maior dele, o amor. O resto, né, tem muitos outros positivos, mas tem muitos outros negativos que a gente escolhe ir por conta deles. A gente escolhe determinadas coisas por conta deles. Comentário, Sandra? Não, tá perfeito. Tá, beleza. Então, vamos lá. 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Nossa. Resposta. Tinha que ser essa aqui, ó. Ambos os são igualmente, porque todo crime é um crime. O que é parricídio? Matar pai, matar mãe, tá? Ah, sim. Entendi. Isso. Então é isso. Tá? Aqui, os dois aos olhos de Deus são igualmente erro contra a lei divina. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Eita. Deixa eu ler de novo. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e seja consagrado pela legislação? Olha aqui, ó. Resposta, deixa eu marcar isso bem aqui. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior e inteligência pode ser mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Ô, cacetada! Tá? Então, o desenvolvimento intelectual não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. É outra história. O camarada pode ser extremamente inteligente, mas, por outro lado, ser extremamente cruel e sem sentimento nenhum. Pode ser um animal, comparado até pior, às vezes, do que um animal. Porque a gente sabe que um animal mata outro, no geral, é para se alimentar. É a lei da destruição natural. Mas o homem mata o seu semelhante por crueldade, por vingança, por um monte de coisa. E olha que o homem está intelectual até hoje. A intelectual, o tempo moderno demonstra que o homem evoluiu em intelectualidade muito, mas só intelectualmente. O moral está lá embaixo, ainda. E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Costumes. E esses, olha só, os homens inteligentes, os líderes, que são considerados os mais inteligentes, eles criam leis que são desse tipo. Costume, né? O país acostumou aquilo lá é algo normal e natural. Né? Normal, natural. Como tem outros países que a mulher não pode mostrar a cara, anda com vestido longo até nos pés. Tem país que lá cortam o clitóris da mulher, com caco de vidro. E assim, sucessivamente. São os costumes malucos que só na cabeça deles é que pode entrar. E nós, brasileiros, temos uns costumes horrorosos que tem gente de outros países que não consegue entender por que a gente é acostumado a fazer isso aqui. Tá, então, o que é que acontece? Isso tudo é costume. E os costumes, às vezes, identificam um povo. Identificam um povo.
Então, por exemplo, a história do infanticídio aí é um negócio muito estranho, estranhíssimo, apesar de homens inteligentes. Qualquer país, um líder inteligente pode criar leis, ou, né? O país deve ter leis extremamente amorais, ou seja, né? Leis que são legais, mas não são morais. Isso acontece muito. Aqui no nosso país é uma festa. Por exemplo, suicídio. Suicídio. Pena de morte, aliás. Pena de morte. Um país muito, muito evoluído tem pena de morte ainda. E outras coisas. Né? E outras coisas mais que a gente sabe que nesse mundo afora aí é lei. E aí, o aborto, por exemplo, legalizado. E por aí vai. Crueldade. 752. Poder-se aligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta. É um instinto de destruição do que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Tá? Então, a crueldade já extrapola a lei de destruição. A lei de destruição, ela acontece para modificar algo, bagunçar alguma coisa, mas bagunçar para que essa bagunça torne aquilo melhor. O resultado vai ser melhor. Na crueldade, não. Na crueldade, ou seja, bagunça e ainda piora. Não tem nada de positivo na crueldade. É só instinto mal e atrasado da pessoa humana. Até os animais se diferenciam do homem nesse quesito. Matam mesmo ferozmente, mas não por crueldade. Ó, não por crueldade. Um, um animal não tem instinto de crueldade. Um instinto destrutivo, sim, mas um instinto destrutivo para a sobrevivência. É outra coisa totalmente diferente. Só mata para comer ou para se defender. Isso, isso, pronto. Só isso. Além disso, não existe mais nada. E alguém pode até pensar, mas os animais são mais evoluídos que os homens, né? É, de alguma forma são. Sim. Em alguns homens, em alguns homens, em alguns homens, o instinto animal é mesmo nível animal, dos selvagens. Comentário, Sandra? Não, tá claríssimo. Beleza. É interessante que é de acordo com o grau evolutivo, né? Porque a crueldade é algo que vem da essência do ser humano, né? É, a crueldade é um sentimento inferior. Prazer de fazer mal, de ver o outro sofrer. Um prazer. Crueldade é prazer de machucar o outro, de prejudicar, de ver o sofrimento do outro. O que é muito triste, né? Então vamos lá. 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Boa pergunta. Resposta. Os povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto
E como não experimentam outra necessidade além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também perfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Tá, aqui é por conta da imperfeição, ou seja, da pouca evolução desse povo. Um povo pouco evoluído até que se justifica em relação ao povo civilizado. Porque o povo primitivo é um povo que não tem nenhuma evolução espiritual, moral. Ou seja, estão praticamente no mesmo nível dos animais selvagens. Um pouquinho mais, porque às vezes a crueldade deles é para ver também, né, o sofrimento daqueles que eles dominam. Rubem, mas aí eu te pergunto, e a questão, por exemplo, da psicopatia, que é considerado uma doença, por exemplo? É A considerado. pessoa ela não tem sentimento, ela não tem sentimento de nada. Ela não sente, ela quer subjugar o outro e pronto. Sim, mas aí, nesse caso, o que acontece? As leis devem conter o psicopata. O que acontece com o psicopata faz o que bem entender e tal? Depois a lei pega. O que a lei faz? Pega esse elemento e julga e geralmente condena. Geralmente condena. Agora, se for um psicopata extremamente inteligente, ele pode ser solto depois por conta do papo, da lábia, de que pode ter ajudado o pessoal que está julgando, ou coisa parecida, foi um líder político, coisa parecida, e aí o que acontece? Os líderes políticos é, estão do lado dele, tem rabo preso, olha só, rabo preso na mão de fulano que está sendo julgado, e aí coloca ele na cadeia por um tempo, depois solta ele. Dá um jeito, né? A justiça sempre dá jeito. Quando quer, ela sempre dá jeito para o bem e para o mal. Pronto. Principalmente a nós. E a gente sabe disso. Tanto bandido que estão soltos aí desse país. São bandidos o quê? Políticos, ex-políticos e não sei o quê. São ricos, foram ricos, grandes traficantes, ricos por serem traficantes, papapá, joga o cara na rua. Aí dão uma decisão lá, sei lá, aí encontram um argumento não sei por onde, e o camarada acaba sendo solto. O que às vezes deixa indignado o povo daquele país. E o povo não pode fazer nada mesmo, Sandra. Sim. Não pode fazer nada. Quem foi que decretou? A justiça. Quem manda? A justiça. Quem manda é a justiça. E haja raiva depois. Engula a sua raiva, porque não tem jeito. Porque os homens são assim. Os homens inteligentes. Isso é um tipo de crueldade contra o povo, contra o país. Um governo, né, a justiça usar o seu poder para fazer algumas vezes algumas coisas que só eles acham que está certo. Fazer o quê? Né? Por isso é que Mahatma Gandhi dizia: eu não aceito leis injustas. Porque na época dos Estados Unidos, branco era para um lado e os negros para outro lado. E um dia ele foi para o lado dos brancos e o guarda disse, não, você não é daqui, você é daquele outro lado.
Mahatma disse, não, não vou sair daqui não, eu vou ficar aqui. Mas a lei disse os brancos para cá e os negros para cá. E ele disse, eu não aceito leis injustas. Por conta disso, o camarada cacetou ele com um cacetete, bateu várias vezes nele. Ele apanhou, se levantou, foi para o mesmo lugar. Você não é aqui, disse o guarda, é para ali. Ele disse, não. Aí ele pegou o cacetete e Mahatma Gandhi disse, eu não saio daqui. Se você quiser bater de novo, bata, mas eu não saio. Olha só, significa o quê? Que se ninguém diz nada, a coisa continua. E por conta disso, né? Por conta desses grandes líderes, a escravidão, a discriminação diminuiu, porque não acabou tudo, não. A discriminação diminuiu. E às vezes acontece o fato, ninguém reclama, Sandra. Mandaram um vídeo para mim, tá nesses grupos aí, que não sei se eu mandei para o grupo nosso. Eu fiquei de mandar. Não, eu já fiquei de mandar. Em que o professor manda um aluno negro sair da turma, cai fora e nunca mais volta na turma. Aí depois ele fala a respeito de justiça e tal. Ele pergunta depois no final: vocês acham que o que eu fiz com os colegas de vocês foi correto? Eles disseram não, os alunos. E ele disse assim: por que ninguém disse nada? Olha só, a gente vê a coisa, Sandra, e não Sim, reclama. Não reclama nunca. Como é que a gente vê uma coisa errada e não reclama? Como é que a gente vê a discriminação de uma pessoa negra na rua e não reclama? Alguém estacionar no local proibido, um homem estacionar no local de grávida, uma mulher linda e maravilhosa estacionar num lugar, numa vaga de idoso e não reclamar. Aí depois esse pessoal que estaciona em lugar errado mete a lei nos políticos corruptos. Porque isso também é corrupção. sim, Quem estaciona no lugar que é novo, estaciona no lugar do idoso, está fazendo corrupção. E aquele safado, desculpa o termo, aquele camarada que é homem, estaciona no lugar de grávida, também. Aquela mulher que se faz de grávida, diz que está grávida, estaciona lá, também. Tudo isso é corrupção. Aí mete a lenha nos corruptos políticos. Ou seja, todo mundo faz isso. Não faz em grande escala, como os políticos, mas faz no dia a dia. A gente faz. Aí depois reclama dos governos. Pode, não tem moral. Mas se acha, não se acha? Se acha. Comentário, Sandra? não, me veio à cabeça o episódio desse final de semana daqueles atores que reclamaram lá em Portugal, de uma senhora que começou a falar mal das crianças que eram negras. E aí eles se meteram, reclamaram. Foi, brigaram até que a mulher foi presa. Pronto. Não está discriminando. E discriminação não é crime? Então, correto. Corretíssimo. Corretíssimo. Como é que a gente vai ver uma situação, não faz nada? Pode não fazer naquele momento, sai um pouquinho da ação e liga para a polícia, para alguém competente que faça um trabalho de correção. Alguém tem que reclamar, porque senão cai na história da sala de aula, o professor fez aquele combinado com o aluno negro, né? Expulsou ele, depois ele pediu que o aluno entrasse e disse, olha, muito obrigado pela sua colaboração.
Vou mandar isso daqui a pouco para os grupos aí. Na verdade, esse vídeo já foi divulgado há algum tempo atrás. Eu vou só dizer, ó, pessoal, é só para relembrar. Ninguém reclama, ninguém reclama. Ninguém sofre em filas aí, em repartições. O pessoal fica. Hum, as operadoras de telefonia ficam enchendo o saco o dia todo ligando. O dia todo perturbando, 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 perturbando. Operadoras tomando o crédito da gente, não sei o quê, etc, etc. Vou falar nisso, Luciano. Uma operadora nossa daqui tirou sem permissão, aliás, sem permissão não. Achou que foi, da mulher daqui de casa, R$ 1,99 do crédito. Sim. E mandou uma mensagem dizendo, olha, não mandou mensagem não. Aí ela olhou, reclamou, eu quero que vocês devolvam, tal, tal, tal. Eles disseram, não, o motivo do desconto é porque você fez uma transferência de uma tal importância, a importância via mensagem, e nós estamos descontando o valor, tal, tal, tal. Eu disse, não, eu não fiz, não. E eu nem tenho parente ou pessoas que moram no outro estado, ainda mais esse estado. Não, mas porque você realmente mandou? Ela disse, moço, eu não mandei. E ligou várias vezes para lá, pedindo a devolução. Olha só, pedindo a devolução. Se fosse eu, Sandra, R$ 1,99 não vai me deixar mais pobre, nem mais rico. Deixava para lá. Outra pessoa também deixava para lá. Mas a mulher daqui, ô Sandra, ela briga por tudo. Mas ela está no direito dela. Isso é o que a gente está falando bem aqui. Resolveu reclamar. Não, eu quero que vocês devolvam, porque não foi ainda. Resultado: a operadora disse que não ia devolver porque ela tinha feito a transferência. Ela quer saber? Entrou nas pequenas causas. Olha só, entrou nas pequenas causas e alegou lá a situação, tal, 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 tal. Resultado, Sandra, foi realmente constatado que ela não tinha mandado a mensagem. Inclusive o banco em que foi feita a transação, tal, 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 ela nem tem conta na Caixa, foi na Caixa, nem tem conta na Caixa. Foi em cima, foi embaixo, o banco disse que ela não tem realmente conta e não podia fazer essa transferência, papapá. Resultado, a operadora foi condenada a pagar o valor de R$ 1,99, duas vezes esse valor, e R$ 1.000 de danos morais. Sim. Eu digo, mas rapaz, que coisa. Tá, ela recebeu R$ 1.000. E nós gastamos na viagem que a gente foi aí para João Pessoa. O que acontece é que ele acha que a grande maioria não vai reclamar, e quando É, reclama, a resposta deles é suficiente. Eu isso, sei, mas é ganha. Eu sei porque eu já fui para a justiça, demorou, mas ganhou. pronto. Ou seja, reclamou. É uma injustiça, então tem que reclamar. Reclamou. Quando eu conto essa história para um monte de gente que eu conheço, meus amigos, tá? Mas, rapaz, impressionante. A mulher foi brigar comigo. Gostei, Rupinho. Gostei da atitude dela. Olha só, eu contei isso com um advogado, colega nosso que joga bola ali. Ele disse, mas rapaz, que coisa interessante, muito boa essa atitude. Adorei, meu irmão. Adorei. Pronto. Tem Isso que aí virar hábito. tem que virar hábito. Porque senão esse povo monta na cabeça da gente. Assim.
E o brasileiro não reclama coisa nenhuma, tá bom, tá ruim, não reclama coisa nenhuma. Entra governo, sai governo, eles machucam a população, eles exploram e tal, e não acontece nada com esses caras. E fica por isso mesmo, fica por isso mesmo. Se não reclama. Se eu reclamo aqui, tu reclama com lá, fulano. Se cada um reclamar um pouquinho das coisas negativas que estão acontecendo, mas tem que melhorar, não é possível. De país louco. Agora tem um projeto aí de que pessoas que passam necessidade podem roubar, que não tem problema nenhum. Essa eu botei no grupo. Tá aí no grupo, É já o botei. cúmulo. Não, É o cúmulo. é o cúmulo da inversão de valores. E tomara que seja fake news, porque se um projeto desse, ô Sandra, passa nesse Congresso, Deus me livre de uma situação dessa. Deus não vai deixar passar isso, não. Não pode deixar. Muito trabalhador vai virar ladrão. Vai, porque eles estão roubando sem esse projeto, não está acontecendo quase nada. Todo dia, imagina. Aí vão chegar e dizer, ó, passa aqui, passa aí o não sei o quê. A lei está me protegendo, passa aí. Ué, estranho. Um país estranhíssimo, esse nosso país. É um belo país, mas tem umas coisas que eu vou te contar. Só Jesus na causa, Sandra. É, Só Jesus na causa. Comentário, Sandra? não, tá mais que perfeito. É rir para não chorar. Tem que rir para não chorar. Porque esse país a gente já viu cada coisa de político, de político. Na reunião passada, a gente comentou a respeito de um político aí, tá lá, fez o que fez, reelegeu, tá lá. E não é só ele, não, tem muitos outros. Pegam dois, e milhares pegam dois, que ficam mofando lá na cadeia um tempo. Diz, o que quer falar? Não, aqui tem a maioria. É, infelizmente. Infelizmente. Aí quando eu vou lá para as urnas, na época da eleição, votar, eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu faço para votar em um camarada desse aqui? A gente não encontra. Porque aqueles projetos dele lá, né, é só fachada para enganar o povo. Só fachada para enganar o povo. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Que situação, que dilema eu vou me encontrar toda vez que eu vou às urnas. É esse dilema miserável aqui. Como é que eu vou votar num país desse que esse povo só pensa em fazer besteira? Aí a gente vota num fulano, aí o fulano não chega lá em cima, pronto, começa a aprontar. Pra lá, meu irmão. Eu repito, só Jesus na causa. Questão 754, Sandra. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta. Diz, falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral dos seres cruéis, é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume do germe da flor que ainda não desabrochou. Está lá! O que eles querem dizer? Está lá! Não é carência, não. Está lá. Logicamente que é estado latente, estado semente, mas está lá. Falta é o quê? Desenvolver. Começa a sementinha, enterrar essa sementinha num terreno fértil e regar. Regar. O que significa regar?
ou seja, apurar essa sementinha, esse senso moral, até que chegue à condição de não fazer mais. Sim. Perceber, se colocar no lugar do outro. Uma tal de empatia que a gente nunca consegue fazer, se colocar no lugar do outro. Empatia. Empatia. Recado de Jesus. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Pronto. Pá. Ou seja, coloque-se no lugar do outro. Isso é o quê? Jesus está dizendo assim, seja empático. Coloque-se no lugar do seu semelhante. E aí você vai perceber que não pode fazer determinadas coisas. Aí sempre vem à tona aquele versículo de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, Sim. eu posso tudo, mas eu não quero fazer tudo, porque não convém, não é da minha índole. A minha moral não deixa. Sim. Se todo mundo colocasse, Sandra, esses dois preceitos na cabeça, esse mundo estava totalmente um mundo de felicidade. Não, vou repetir. Não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro lhe faça. Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As duas frases, os dois versículos, quer dizer a mesma coisa em outras palavras. Basta Sim. escolher um dos dois. Não precisa fazer os dois. Basta escolher um dos dois. Tanto de Paulo quanto de Jesus. Pronto. Qualquer um. Aí você está sendo empático, se colocando no lugar do semelhante. Aí você vai ver que não deve fazer determinadas coisas. Comentário, Sandra. Não, tá bem claro. É Muito bem. aquela coisa, para entender é fácil. A Isso. compreensão não é difícil dessas teorias. O Claro. que é complicado é a prática. É. E a gente está rodeado de um monte de acontecimentos que não querem nos levar para fazer bobagem. Pois é, as tentações. Vira e mexe, olha, acontece. As tentações. É, Essas tentações é que nos ajudam a escolher errado, sempre, 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 sempre. Se a gente não for forte, a gente escolhe errado. Não tiver senso moral apurado e elevado, não tem jeito. Aí vai comer o fruto da árvore proibida. Dona Eva. sim, Não tiver senso moral elevado, é o que aconteceu com Adão e com Dona Eva. Né? O senso moral ainda não estava apurado o suficiente para evitar, para não, para perceber que era um erro, que estava desobedecendo à lei. Muito bem. Comentários de Kardec. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, desenvolve o senso moral, as nossas fraquezas vão sendo enfraquecidas cada vez mais. não disse que a lei de Deus está dentro de nós, que Pois é a é, consciência, a consciência. A e a consci... partir do momento que a gente evolui, a nossa consciência fica mais clara das coisas e a gente vai mudando, cada um no seu tempo. Isso, cada um no seu tempo. E aí,
E aí a coisa flui. A evolução chega normalmente, gradativamente, mas chega. Porque gradativo é a evolução desse senso moral. Gradativo. Bem devagarzinho, por conta da própria natureza que é bem devagarzinho. É, as coisas não são rápidas, são pacientemente, cadenciadamente. Comentário, Sandra? Não, está super claro. Super claro. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar nesta daqui. O nosso tempo está esgotando. Encerrar nessa questão para a próxima reunião. E a gente começa a voltar a nossa reflexão a partir dela, ainda sobre o assunto interno. Sim. Faz a prece para nós, Sandra? Sim, vamos lá, fechar Vamos lá. nossos olhos, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, colocar para fora nosso sentimento de gratidão por essa oportunidade de aprender os ensinamentos desse Evangelho que norteia nosso comportamento, nos ajudando em prol da nossa evolução espiritual. Agradecemos esse clima de harmonia e paz que você faz neste momento e pedimos, Jesus, que esse clima se estenda por onde quer que a gente vá, que a gente possa ser um ponto de ajuda, de caridade, para quem quer que cruze nosso caminho, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pedimos também por esse planeta, por esse país, pelos nossos governantes, pelas pessoas que passam por problemas físicos, problemas da alma, que sejam perdidas em seus obstáculos, que eles possam encontrar o melhor caminho para resolver os seus problemas, que eles consigam buscar em si a paz que precisa para os seus corações. Dessa forma, um coração cheio de alegria, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Sandrinha, querida, beijo, lembrança para nossa mamãe, para o Sérgio aí. Bom resto de semana. Aliás, até amanhã, né? Amanhã, isso, Até até amanhã. amanhã. Até Amanhã é amanhã. nós. Amanhã a gente se Tá vê bom? mais uma vez. Linda. Mesmo horário. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Sim, sim, sim.
sim as minhas, eu já enxuguei. Não gasta não. Eu lavei, não. Quando eu lavei. Sim. Você terminou? É. E por que você não saiu? Tempo de reunião barra restante, 1 hora. Senhora,